Seja bem-vindo ao 8º episódio do podcast A Vida dos Direitos. Em nome da Advocacia Saulo Ramos Rocha Barros Sandoval, nós temos a honra de receber um convidado muito especial. E aí você, nesse momento, deve se perguntar o seguinte: mas qual o tema? Pois é, nem sempre quando se pensa que alguém seria, na tese, dono de um imóvel, às vezes não é. Nós falaremos muito sobre o registro, sobre o imobiliário, mas é isso, do contrato até que alguém seja de fato se consolidado, tenha se consolidado como dono do imóvel. Quais são os passos, as precauções, que tipo de atenção você deve dar aos conceitos, aos documentos e a esse passo a passo para que você não passe por nenhum tipo de perigo, nenhum tipo de situação desagradável no seu cotidiano em relação ao imobiliário em si, ao notarial e temas que são afins. E para falar sobre esse tema, nada melhor do que ter um amigo que é especialista e uma das referências. Primeiro, uma referência em intelecto, Um ser humano que é um aficionado por história, um ser humano extremamente ético, íntegro e que desde a sua juventude soube galgar cada degrau da maneira mais admirável possível. Eu estou falando aqui de José Alexandre Canheu, mais conhecido como Dr. Alexandre Canheu, nosso amigo. Muito obrigado pela sua presença aqui no podcast. É uma honra muito grande. Mas antes que eu lhe passe a palavra, eu preciso aqui dar lastro a tudo isso que eu disse, a conferir toda essa sua brilhante trajetória, que é de fato uma honra. Vejam só o currículo deste homem. José Alexandre Dias Canheu, primeiro oficial de registro de imóveis e anexos da comarca de Bauru. Nomeado após aprovação em concurso público, aliás, um dos concursos públicos mais difíceis. A nomeação foi no dia, e não ocorreu, mas foi no dia 29 de abril de 2013. Ou seja, enquanto este podcast é gravado aqui, já são 22 anos nessa comarca. Trabalhou por 17 anos como auxiliar, escrevente, oficial maior, tabelião substituto e tabelião interino no 4º tabelião de notas de Ribeirão Preto, no 4º tabelião de notas da capital, 20º tabelião de notas da capital. Formado em Direito pela UNAERP de Ribeirão Preto, pós-graduado em Direito Registral e Hipotecário pela Universidade ESADE de Barcelona, na Espanha. Que maravilha! Muito obrigado pela sua presença aqui neste podcast, que foi idealizado, como eu estava dizendo aqui nos bastidores, pelo Dr. Henrique Sandoval. Então, nada melhor do que a presença de alguém tão brilhante aqui para somar, agregar e trazer tanta informação a todos nós. Eu agradeço, em primeiro lugar, as gentis palavras do Diogo, nosso querido amigo, e fico extremamente honrado em ter tido esse convite e poder transmitir um pouco da nossa experiência, Porque grande parte da população, e mesmo os operadores do direito, desconhecem o direito imobiliário. E é uma verdadeira caixa preta. E existem os mitos também. E esses mitos nós procuramos clarear, e derrubar a existência do mito. O mito não serve para nada. Mas eu acho que, em primeiro lugar, a iniciativa de vocês em nos convidar e nos trazer para um programa como esse é muito importante. Muito importante em que sentido? Sentido que nós precisamos abrir essa caixa preta, não só da área do direito registral, mas do direito em si, como um todo. Nós precisamos que o cidadão comum, o cidadão médio, tenha acesso à informação. E uma informação de qualidade, uma informação fidedigna. E deixarmos de lado o famoso achismo do brasileiro. Exatamente. O brasileiro é o campeão do achismo. Exatamente. Até porque, antes de fazer a apresentação dos outros dois especialistas aqui do nosso podcast, o brasileiro tem tanto sonho, o sonho maior da aquisição, e às vezes peca tanto nesse sentido de, do que foi feito, para que essa pessoa de fato seja considerada a proprietária desse imóvel, que isso represente um legado, que atravesse gerações, que tenha ali, que siga o que é o rito da lei, se assim podemos dizer, Sim, não, é verdade. O cidadão médio, o que ele almeja na vida dele? É ter a casa própria. Isso.
Esse em média, o cidadão médio, ele almeja a casa própria, né? É igual ao animal. O animal tem que ter sua toca, né? É quase que um direito natural, né? Todo animal tem sua toca. Se você for boa procurar, analogia. né? For procurar na natureza, todo animal, salvo os peixes ali que não dormem, né? Mas todo aquele animal que dorme, que ele tem a família, ele tem a cria dele, ele precisa de uma toca. Então o homem, o cidadão médio, ele precisa da casa própria. E no momento da aquisição da casa própria, é impressionante como a pessoa não está preocupada com as consequências da compra do imóvel. O cidadão vai comprar um carro, nossa senhora, principalmente um carro usado, o que ele faz? Ele leva no mecânico de confiança dele, ele entra embaixo do carro, ele vai olhar o chassi, ele vai olhar se o marcador de velocidade não foi adulterado, ou seja, ele se preocupa com tudo em relação ao veículo, né? Detalhes, exatamente a pintura, olha, foi feita funilaria aqui, bateu e amaciaram, etc e tal. O cidadão vai comprar um imóvel, ele não tem essa cautela. E na grande maioria das vezes é o patrimônio da vida dele. Sim. É o patrimônio da vida dele que está na compra daquele imóvel. Bacana. E sem maiores consequências. Vamos falar muito sobre isso. Ao lado do doutor Alexandre Canheu, nós temos a presença de Henrique Sandoval. Doutor Henrique Sandoval, seja muito bem-vindo aqui para esse papo que promete bastante, né? Sem dúvida. E, como havia já dito, agradecer muito o Alexandre Canheu de estar aqui conosco, ele vai poder contribuir muito para os nossos seguidores aí do nosso canal, para aprofundar, conhecer realmente questões básicas de uma situação imobiliária que ela possa estar envolvida. Exatamente, e que sem essa base não tem como sustentar. Aliás, falando em seguidores, né? Aqui no nosso YouTube nós estamos chegando a quase 5 mil inscritos no nosso canal. No Instagram nós já estamos em praticamente 40 mil seguidores. Então, se você puder, curta aqui o nosso podcast A Vida dos Direitos e inscreva-se aqui no nosso canal. Porque existem outros episódios que são igualmente úteis e você terá acesso a muita informação de qualidade. Dr. Tiago Sandoval, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast A Vida dos Direitos. É uma honra a sua presença aqui, tá? Obrigado, Diogo, a honra é minha. E agradecer muito ao amigo Alexandre Canheu de ter vindo aqui para participar com a gente e trazer a sabedoria dele. Pois é. E já para nós colocarmos fogo aqui, seguinte, uma pessoa assinou um contrato, né? Que aí é o famoso contrato de compra e venda, não é isso? Isso. Essa pessoa, a partir desse momento, já é considerada a dona do imóvel? Sim, não, isso é um mito ali. Porque muita gente é assim, não, assinei o contrato. Tá. O nosso sistema brasileiro, ele é bipartido. Você tem duas fases. A primeira fase seria a compra, o contrato, e via de regra a escritura pública, lavrada pelo tabelião de notas, mas existem exceções onde o instrumento particular tem a validade da escritura pública, né? São feitos contratos pelos bancos, pelas instituições financeiras, ou ainda imóveis loteados, quando se trata da primeira aquisição, ou quando a aquisição é inferior a 30 salários mínimos. Então, o instrumento particular substitui a escritura pública. Via de regra, a escritura pública lavrada pelo tabelião de notas é o título hábil para a transmissão da propriedade. Mas esse contrato, essa escritura, ela encerra a fase negocial da manifestação de vontade das partes, aonde eu manifesto minha vontade de vender meu bem, o comprador manifesta a vontade de comprar o bem, com o pagamento do preço. Nosso contrato, então, só um instante, é manifestação de vontade? Manifestação de vontade das partes. As partes manifestam a vontade delas por intermédio de um contrato, que é um documento. Interessante essa visão. É um documento. E, conforme ele falado, no Brasil adotou-se a parte rígida, ou seja, a necessidade da escritura pública para a transmissão da propriedade. É uma proteção estatal. Ao contrário do que as pessoas pensam que é uma burocratização, não, é uma proteção estatal que é feita na aquisição da propriedade. Certo. Conforme nós falamos, a compra de um imóvel por uma pessoa pode ser o ápice da sua vida. E outra, o território nacional ele é subdividido em bens imóveis. E o Estado tutela o quê? Tutela a forma de aquisição da propriedade, aonde ele evita litígio, aonde ele evita problemas por uma forma rígida. O tabelião de notas é um profissional do direito. Como profissional do direito, ele é obrigado a conhecer a lei e ele é obrigado a seguir os trâmites legais. Então, ele dá segurança jurídica
para as partes. E aí, em resumo, então, o contrato, só de eu assinar o contrato, isso não quer dizer que eu sou Não, encerra-se... o dono do Não, imóvel. nesse momento nós temos a fase negocial. A Isso é uma fase, É uma né? fase, é a primeira fase. Ela é bipartida, é a primeira fase da transmissão da propriedade. Encerrada a assinatura da escritura, assinada a assinatura do contrato, então nós vamos para a transmissão efetiva do imóvel. E no Brasil, a transmissão da propriedade se dá com o registro, no registro de imóveis. É o artigo 1245 do Código Civil. 1245. Do Código Civil. Transmite-se a propriedade com o registro. Enquanto não registrado, a pessoa não é dona. Por isso que existe esse chavão jurídico, quem não registra não é dono. Quem não registra se estrumbica, né? Exatamente. Já diria o bom Chacrinha. Isso. Agora vem o meu lado aqui curioso, que é o seguinte. Vocês já viram algum tipo, já vivenciaram, né? Algum tipo de ruído, algum tipo de problema de repente, ou um contrato mal... Nessa fase, algum tipo de problema nessa fase entre o contrato e a escritura, ou é muito difícil haver esse tipo de problema? Não, sem dúvida. Você vai assinar um contrato, existem cláusulas ali que você tem que fazer a devida análise para que aquela relação, naquele momento, é obrigacional, né? Então, que vai nascer daquele contrato. Então, sem dúvida alguma, que você se depara muitas vezes com contratos que deixam lacunas, deixam dúvidas, que podem ser aperfeiçoados e tudo mais. Esse é um contrato um contrato, por exemplo, de compra, um compromisso de compra e venda, né? Isso é muito, muito comum, né? E a gente tem que lembrar, o Alexandre vai poder falar com mais propriedade, como ele colocou a questão do carro usado, né? Vai ao mecânico, vai fazer uma vistoria. E na aquisição de um bem imóvel, mal vão atrás da matrícula do imóvel para saber qual é a história. Pois é. Qual é a história disso aqui? Como é que tá? Né? Tô comprando de quem é o proprietário ou não? Né? Porque ele acha que naquele momento que ele está assinando o contrato, ele comprou, tá resolvido. Pois é, exatamente. Sim. E eu acredito que essa dúvida geral que as pessoas têm, que a transmissão da propriedade imobiliária só se dá com o registro da escritura, porque eles pensam nos bens móveis. Nos bens móveis, um relógio, por exemplo, eu transfiro a propriedade apenas com a tradição. O que é a tradição? É a posse, você transferir a posse. Então, muitas pessoas pensam o seguinte: eu fiz o contrato de compra e venda da casa e o vendedor, que ele acha que é o vendedor, deixou eu ficar aqui dentro, já transferiu a propriedade, a casa é minha, e não é bem assim. E não é assim, não é nem que não é bem assim. E aí... Não é assim, tem não que ser é assim, pontual. gerando problemas depois que parecem ser muito graves. E esse depois, o que é? Um inventário, né? No caso de um falecimento do proprietário, sem a transferência do bem, isso aí pode gerar diversas situações negativas. Diogo, pense o seguinte: esse vendedor fez o contrato de compra e venda, recebeu o valor, a pessoa acha que é dona, ele vai e vende mesmo, transfere a propriedade registrando no cartório de registro de imóveis. Quer dizer, vão ter dois donos. O único que vai ser dono vai ser o que realmente registrou aí a escritura. E o outro vai ser um mero detentor ou possuidor. Tá. E aí, com isso, pode haver uma série de problemas, hein? Sim, Alexandre. perfeitamente. Nós temos que lembrar uma situação. O direito de propriedade é um direito absoluto. Ou seja, só existe uma pessoa que é proprietária daquele bem. Não existem duas pessoas proprietárias de um bem. Fala, mas o imóvel pertence àquelas duas pessoas. Pertence em condomínio. Ou, se são casados, em comunhão. Mas eu, proprietário do imóvel, não tem outra pessoa que possa ser proprietária do mesmo imóvel. Então é um direito absoluto. Porém, esse direito absoluto, ele sofre ameaças ao meu direito. Quais que seriam essas ameaças? Por exemplo, eu como proprietário sou devedor de uma pessoa. Devo e não pago. Esse meu credor entra com uma ação. Ele entra com uma ação de cobrança. Durante o período
onde está correndo a ação, o meu direito de propriedade está relativizado. Por quê? Se eu vender o meu imóvel e acabar com o meu patrimônio, esta venda que eu estou fazendo é uma fraude de execução. Nossa. Então, eu, um terceiro que vou comprar um imóvel, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me socorrer dos organismos legais que existem. Então, eu tenho que procurar no judiciário, pedir uma certidão em nome da pessoa que é vendedor, se existem ações contra a pessoa ou ações que recaem sobre o imóvel, procurar cartório de protesto, pedir a certidão de cartório de protesto se a pessoa já foi protestada. Para que isso? Para que eu evite acontecer esse tipo de situação. Que é exatamente o que o Henrique estava dizendo Sim, ali, isso é exatamente, importante. É o exatamente. chamado due diligence, né? Isso, exatamente. Due diligence, eu já vi essa... É uma precaução, é uma diligência que aquele comprador, para mostrar a boa-fé dele, Isso. ele vai e procurando. E eu queria até aproveitar o Alexandre aqui e perguntar para ele, porque eu tenho visto muito que cada vez mais estão levando em consideração o princípio da concentração da matrícula. Quer dizer, aquela pessoa que vai adquirir um imóvel, se ela analisa a matrícula, e a matrícula não tem penhora, não tem hipoteca, não tem nada, ela já pode se sentir um pouco mais segura para comprar aquele imóvel. Aí eu gostaria que o Alexandre falasse um pouco sobre isso, se isso realmente ocorre, ou se não, se a pessoa tem que realmente buscar aí certidões para ter mais garantia. No Brasil, nós estamos tentando copiar o sistema registral da Espanha. Na Espanha existe a concentração. Toda a questão, não só relacionada ao imóvel, mas relacionada à pessoa do proprietário, são levadas para o registro de imóveis. Então, lá na Espanha, são feitas anotações, não são registros específicos. Os registros eles estão condicionados à transmissão da propriedade ou à criação de um direito real. Sim. Mas são feitas as anotações. No Brasil, nós começamos a adotar parcialmente esta situação da concentração do imóvel. Informações que são necessárias, elas hoje em dia são levadas ao registro e são averbadas. Porém, não são a totalidade destas informações. Por isso que ainda é muito importante a pessoa, no momento da aquisição da propriedade, se socorrer do distribuidor. E quando eu digo distribuidor, ele tem que procurar ser diligente, né? Porque a boa-fé, ela se complementa com a diligência por parte do comprador. Não é pura e simplesmente, eu adquiri de boa-fé, eu não sabia da existência. Não, eu tenho que me socorrer daquilo que a sociedade, daquilo que o direito oferece como forma de garantia. Então, são os distribuidores das justiças. Hoje, nós temos que nos preocupar não só com a justiça estadual, como a federal e a do trabalho, né? Em alguns casos, quando você tem pessoas que são politicamente expostas ou pessoas ligadas ao mundo político... Públicas. Sim, pessoas públicas, mas também pessoas ligadas ao mundo político, você tem que procurar uma certidão da justiça eleitoral também. Eleitoral. Mas que interessante. Então, e para ir atrás desses passos em relação ao imóvel, como é que eu faço para dizer assim, eu me precavi? Primeiro lugar, quando você está negociando um imóvel, o documento básico, o documento fundamental é a matrícula do imóvel. Matrícula é uma certidão do imóvel. Negativa do imóvel. O que vem a ser essa certidão negativa do imóvel? Vamos só fazer aqui um pequeno paralelo. O sistema registral brasileiro, ele sofreu uma alteração a partir de 1º de janeiro de 1976. Antigamente havia o sistema de transcrição. A transcrição você pegava o título causal, que era a escritura ou o contrato, e você fazia um registro da totalidade do que constava daquela escritura. Ponto. Era como se fosse tirar daqui e colocar ali. Não havia uma especialização do imóvel. Você não trazia todas as informações especificadamente para um número de um registro. Os registros eles eram sequenciais. Então, o meu imóvel que eu adquiri hoje, ele podia ter a transcrição número 10 mil. Numa venda futura, essa transcrição poderia ser 20 mil, seguindo a ordem de serviço do cartório. A partir de 1º de janeiro de 76, foi criada a matrícula do imóvel. O que é a matrícula do imóvel? Nossa, recente, hein? É recente. 76? 76. A matrícula do imóvel, assim, a grosso modo, eu vou procurar não ser muito técnico, vou procurar assim, ter uma linguagem mais acessível. À vontade. Matrícula do imóvel é a certidão de nascimento do imóvel. Partindo do instante que o imóvel foi matriculado, esse imóvel, ele nasceu, certo? E o que é a matrícula? A matrícula nada mais é do que a descrição do imóvel. O que é o imóvel? Um terreno, é um apartamento, é uma casa, etc. A metragem,
a sua correspondência, o cadastro municipal, que é muito importante, que as pessoas sempre esquecem. Nossa. O cadastro municipal, ele é o CPF do imóvel. Então, tudo que está relacionado a contribuições, a tributos, eles vão para o cadastro municipal, que está ligado à propriedade, que está ligado à matrícula do imóvel. Então, assim, grosso modo, cadastro municipal, CPF do imóvel. Interessante. E E a- os dados da pessoa também, só complementando. Todos Claro, os dados mas à da pessoa vontade. devem constar da matrícula. A matrícula é um registro grosso modo. Quando eu faço a matrícula do imóvel, eu fiz o primeiro registro. Então, nasceu. Como no registro civil eu só tenho aquela certidão de nascimento e todos os atos que acontecerem posteriormente na minha vida vão ser averbados, vão ser anotados nesse registro de nascimento, na matrícula do imóvel é a mesma situação. Todas as vendas ou todas as mutações jurídicas que afetam o imóvel vão ser levadas a essa matrícula. Se o meu imóvel é matriculado sob o número 10, ele vai ficar matriculado sob o número 10 ad eterno, até o momento que esse imóvel desaparecer. Como que desaparece esse imóvel? Peraí, mas o imóvel desaparece? Não, o imóvel pode desaparecer. Como? Se for um terreno, é um terreno de 400 metros quadrados, eu posso vir e desdobrar o imóvel. Eu posso criar 2 imóveis de 200 metros quadrados. Eu procuro a municipalidade me autoriza, me dá uma certidão, que é uma autorização para que eu divida o imóvel, e eu divido esse imóvel de 400 metros e crio 2 imóveis de 200 metros quadrados. Quando eu crio esses 2 imóveis de 200 metros quadrados, a minha matrícula antiga, ela morreu. Nossa, pois é. Ela desapareceu. Então, eu vou fazer o encerramento desta matrícula e vou criar 2 novas. Estão nascendo mais 2 imóveis. Entendeu? É uma forma de você encerrar a matrícula. Morreu, o imóvel morreu. Agora E todas essas informações vão constar desse novo nascimento. Novo nascimento. que Você escreve o era, imóvel. né, E então, da em vez onde, de- da origem da Isso, te dá divisão. todo o histórico. Te dá a filiação, chama-se cadeia filiatória. É o histórico passado do imóvel. Filiação, nós sabemos muito bem o que é. E, Né? Diogo, É o pai e a mãe. cada imóvel tem uma matrícula. Não é possível um imóvel ter 2 matrículas. É, assim, como a pessoa não pode ter 2 CPFs, né? Como não- tem 2 certidões. E outro ponto que é um mito, como o Alexandre colocou dos mitos, né, que Isso. nós temos, é que o cartório de registro de imóveis, ele é um complicador. Ele traz exigências, é burocrático e não se entende a importância, não é verdade? E a segurança. E a segurança, porque ele busca segurança. Não, peraí, quantas vezes eu já ouvi... Continue por gentileza, mas assim, esse parente, quantas vezes eu já ouvi e não tem que... a frase é, tem que ir ao cartório. Exato. Mas uma coisa é verdade, eles são registradores, né? Como sempre o Alexandre nos coloca, nós somos registradores e tá ali também para informar a população diante de uma situação que está irregular e que precisa ser regularizada. E não é um criador de problemas, né? Não é uma função burocrática só. E o registro, ele gera publicidade. Qualquer pessoa interessada vai ter acesso àquelas informações, né? O registro de imóveis ele gera publicidade, ele dá segurança jurídica, ele fixa a data, Cria direito real. isso, ele cria o direito real para a pessoa, ou seja, ele é múltiplice, ele tem várias facetas Importância. pelo registro de imóveis. Agora, em relação ao mito, criador de casos, aqui eu tenho que dar a mão palmatória que eu tenho colegas que são criadores de casos, né? Infelizmente. Aqui eu não estou tentando me valorizar, mas existem colegas que são criadores de casos. Mas vamos partir do seguinte princípio. O registro de imóveis, ele trabalha atrelado à lei. E esse atrelado à lei, ele é obrigado a respeitar vários princípios, que são os princípios registrais. O primeiro princípio registral é o princípio da legalidade. Nós só podemos praticar um ato que está albergado pela lei. Um ato que está fora da lei não é passível de você registrar. Por exemplo, você tem um contrato de compra e venda do imóvel, onde o contrato diz o seguinte: na realidade, eu comprei o imóvel, mas eu não paguei nada. Eu coloquei o revólver na cabeça da pessoa e ele assinou o contrato. É um caso que parece uma piada, mas
Acontece, né? Não vai estar escrito na escritura, mas vamos criar essa hipótese, né? A pessoa foi obrigada. Até metaforicamente, Isso. sabe-se lá que tipo de pressão essa Sim, pessoa enfrenta. exatamente. É. coação. Mas se nós temos um indício que Coação. sabe? nós temos um indício de que o ato praticado está fora do direito, então, pelo princípio da legalidade, nós não podemos registrar. Uma venda não domino. O que quer dizer a venda não domino? A pessoa que vende não é proprietário. Ela vende imóvel sem ser proprietária, então nós não podemos praticar o ato. E dentro dos demais princípios do registro de imóveis, eu vou citar 3 ou 4 aqui que são mais interessantes. Um é o princípio da territorialidade. O que é esse princípio? Cada registro de imóveis ele é responsável por uma parte de um território de um município ou de uma comarca. Ou seja, se seu imóvel está situado, por exemplo, na circunscrição do primeiro registro de imóveis de Bauru, você só vai poder registrar em Bauru, você não escolhe o registro de imóveis. Você está adstrito à circunscrição. O que é a circunscrição? A área territorial onde está situado seu imóvel. Seu imóvel está situado na rua Bernardino de Campos, número 84. Então, ele está dentro da área de um registro de imóveis e sempre ele vai ser registrado ali. Então, esse é o princípio da territorialidade, da circunscrição. Por que você faz isso? Segurança jurídica. Você já imaginou você registrar seu imóvel de Ribeirão Preto, em São Paulo? Que segurança que você tem? Como que você vai dar busca? Como que você vai saber se você é o proprietário ou não do imóvel? Claro. Então, existe o princípio da territorialidade. O seu imóvel pertence a uma circunscrição. Outros 2 importantes princípios que são basilares, chama-se o princípio da continuidade e o princípio da especialidade. O princípio da continuidade. Você só pode praticar atos em sequência. Por exemplo, só pode transmitir a propriedade quem é dono. Quem não é dono não pode transmitir a propriedade. Aí você fala, não, mas o meu pai era o dono do imóvel. Ele morreu e eu me tornei proprietário. Ok, perfeito. A morte transmite a propriedade. Esse é um princípio chamado princípio da Saizine, que é de direito universal. A pessoa morre, imediatamente ela transmite a propriedade para os seus herdeiros. Mas, transmitida a propriedade para os herdeiros, você ainda tem que passar por certas situações onde vai se tornar efetivamente proprietário com todas as disponibilidades. Eu sou dono, mas eu não posso dispor. Eu tenho que fazer um inventário. Eu sou o dono, mas não posso Não dispor. posso dispor. A Exatamente. morte transmitiu a propriedade para mim, mas eu não posso dispor do imóvel. Por quê? Porque não foi feito o inventário. O inventário, o término do inventário é que vai ser feito um ato chamado adjudicação. A adjudicação é a entrega do bem para a pessoa. Certo. Então, a partir desse instante, feito o inventário, feita a adjudicação, eu continuo sendo o dono e agora com a capacidade de ser transparente para todas as demais pessoas e a capacidade de transmitir. No inventário foi feita a entrega individualizada do bem. Então aí a venda já pode ser feita, não é mais uma venda não domino. Então aquela sequência que é o princípio da continuidade, ele já está dentro. Por quê? Meu pai era dono, meu pai faleceu, transmitiu a propriedade para mim, foi feito o inventário, eu sou dono do imóvel. Então Certo. eu estou dentro da cadeia. E aí, quais são os passos, né? Se vocês puderem também auxiliar aqui. Os passos são, então, primeiro, contrato para que eu seja o dono de fato, né? Então, nós temos o contrato de compra e venda, depois Nós temos o registro. o contrato de compra e venda, depois o registro, Então, depois... Pode ter o contrato e depois vir uma escritura, né? assim, sim. então o contrato... Ou pode já nascer da própria escritura. O contrato a que você está se referindo é um compromisso de compra e venda. Ele é, Tá. ele é contrato preliminar, né? Ele antecede a escritura de compra e venda. Normalmente você faz esse contrato preliminar, compromisso de compra e venda, nas vendas a prazo. Parcelado. É parcelado. Eu não vou pagar a totalidade do valor da compra e venda. Eu Passo faço a um escritura compromisso. depois de pago. Isso. Só pode passar depois de pago. Exatamente. Não tem por que passar isso antes de mesmo. pagar, de quitar o valor integral. Vamos lá vamos trazer aqui para uma situação, digamos, bastante prática, né? Que é a questão do financiamento, tá? Então, vou colocar aqui 2 figuras. Então, de um lado existe o cartório, de outro lado existe o banco, né? Então, um caminho muito solicitado pelas pessoas é a questão do financiamento, certo? Sim, perfeito. O banco exige alguma coisa, algum documento para a liberação do crédito? Sim. Inicialmente, o que o banco vai exigir? Ele vai exigir essas certidões que eu falei no início. A primeira, certidão de propriedade, ou seja, a pessoa tem que demonstrar que é dono. Outra, certidão dos distribuidores, para ver se a pessoa não deve. E se deve para alguém,
ele é adimplente, ou seja, eu tenho um patrimônio de 1.000 e se eu eventualmente for condenado nessa ação, eu vou ser condenado em 10, então eu sou adimplente. Não é que eu sou proibido de dever e de ter uma ação contra mim, mas eu não posso me tornar inadimplente. Protesto, certidão negativa de protesto. O protesto é um mal pagador. Como é que eu posso falar que eu sou uma pessoa rígida, que eu sou uma pessoa honesta, se eu tenho 10 títulos protestados, se eu sou mal pagador? Então essas são as certidões que o banco, em primeiro lugar, o que ele pede? Pede as certidões pessoais, a do imóvel, né, e mais as certidões pessoais para ver a capacidade, para ver a rigidez da pessoa. E é óbvio que na parte financeira, né? O banco vai fazer uma pesquisa para ver se a pessoa tem capacidade financeira para aquisição, e é todo um processo interno deles. Tá. E também, né, se for feita o empréstimo desse valor, o banco vai exigir que se faça a alienação fiduciária, e para isso precisa do registro para depois ele libera o dinheiro. Exatamente, exatamente. A garantia, hoje em dia existem duas formas de garantia no sistema financeiro. É a alienação fiduciária e a hipoteca. A alienação fiduciária ela é um pouco mais complexa porque quando você dá o imóvel em alienação fiduciária, na realidade você transmitiu a propriedade do imóvel para o seu credor. E você fica com uma posse direta do bem e uma expectativa de quando você pagar o preço, você receber de volta o teu imóvel. Aliás, é um assunto muito importante que acho que vocês deveriam marcar um podcast só sobre alienação fiduciária. Só sobre alienação? Só sobre alienação fiduciária. É. Porque é uma garantia que existe um risco muito grande em relação ao devedor. É mesmo? Muito grande. Para o devedor? Para o devedor. Para o devedor. Ele precisa estar ciente de que ele tem que ser sempre adimplente, porque se ele se tornar inadimplente, ele num processo administrativo que corre perante o registro de imóveis, em 120 dias ele perde a propriedade. Nossa. Independentemente de uma ação judicial. Por isso que os bancos preferem sempre essa garantia, porque ela é muito mais rápida, ágil e não precisa da intervenção do Poder Judiciário. E o segundo ponto, é por isso que eles exigem toda essa documentação, porque eles podem vir a ser, né, donos. Exatamente, ali com o inadimplemento da parte aliás, de eles só deixam Então, de ser donos do imóvel quando houver a quitação. porque eles são os donos, né, na realidade. Eles são os donos. Ele tem um direito expectativo, né? Ele era dono do imóvel e ele transmite a propriedade para o banco. É muito sério isso. O banco tem a propriedade resolúvel, né? Que Isso, exatamente. É muito sério tudo isso. E nesse momento de crise que nós estamos passando, o número de pessoas que se tornam inadimplentes é muito grande. E sem ter essa ciência de que o procedimento vai correr perante o cartório de registro de imóveis e num prazo de até 120 dias ele perde o imóvel. Ele fica imaginando, não, eu vou discutir o valor, depois eu vou entrar em juízo. Não. Transcorreu, acabou, ele perdeu a propriedade. Olha, é muito sério. Eu aqui pensando o seguinte, vamos lá. A pessoa tem uma empresa ali, tem um faturamento, vamos supor, essa empresa ali fatura 100 mil reais mensais, né? A pessoa se empolga e tal, compra ali o imóvel, aí cai para essa questão ali, né, da alienação fiduciária, o sujeito é saudável e tal, e de repente ele começa a ter problemas de saúde e ele não pode arcar com essa prestação mais do imóvel, né? Não porque o sujeito é um mal pagador, mas isso... Mudança da circunstância dele. As circunstâncias mudaram, exatamente. É a vida, os estudos da vida. Exato, né? E em até 120 dias ou após 120 dias? Após 120 dias. Após 120 dias. Isso pode se prolongar um pouco mais, depende do prazo que você tem para notificar a pessoa. Às vezes o devedor está no local onde ele de difícil acesso, ou ele se furta a receber a notificação, ou ainda realmente a pessoa trabalha, você não consegue localizá-la no imóvel para fazer a notificação, né? E aí, nesse caso dessa alienação fiduciária, então nem envolve a justiça? Não envolve, transcorre tudo perante o cartório de registro de imóveis, notificado, não purgou a mora, purgar a mora é pagar os valores que ele deve, então é feita uma averbação pelo cartório de registro de imóveis que a propriedade foi consolidada, agora a propriedade é do banco. E o banco é obrigado a promover 2 leilões. Só uma pergunta de ignorante, quem é fora da... Isso é muito comum? Extremamente comum. Extremamente comum. Hoje o mercado imobiliário trabalha em cima da alienação fiduciária. A hipoteca, que é a segunda forma de garantia que nós íamos falar, caiu em desuso, porque a hipoteca, ela, via de regra, a execução era judicial. De 2 anos para cá, houve uma alteração legislativa
a chamada lei das garantias prevê uma execução da hipoteca, você discutir a hipoteca extrajudicialmente, perante o cartório de registro de imóveis. Mas, mesmo assim, para o banco é muito mais interessante a garantia da alienação fiduciária, porque ele já se torna proprietário. Automaticamente, é uma transferência exatamente. automática. Ele tem a obrigação depois de levar o imóvel consolidado à propriedade, ele recolhe o ITBI, que é a transmissão, é o imposto de transmissão da propriedade, para você ver como ele se torna dono mesmo. Ele vai na prefeitura e recolhe o ITBI, que é o imposto de transmissão da propriedade imobiliária. Sim. E ele é obrigado a fazer 2 públicos leilões. Ele faz o primeiro leilão pelo valor do bem. Se não tem licitante, depois é pelo valor da dívida. Se não tem licitante também, o banco é dono e ele pode vender para quem ele quiser. Alexandre, um ponto também que é importante abordar é que não é só em relação ao banco que essa alienação pode ser instituída, Sim. entre particulares também. Entre particulares também. Os particulares podem fazer. Aliás, É mesmo? Sim, é muito comum você ter também empreendedores, pessoas que fazem loteamento, ao invés dele fazer um compromisso de compra e venda puro e simples, aonde para você resolver o compromisso em caso de inadimplência, ou seja, você tem que entrar em juízo, né? Se ele já fizer uma venda do imóvel garantido por alienação fiduciária, a pessoa não paga as parcelas, ele faz o procedimento de notificação e pronto, o imóvel é retomado, é dele. Então, entre particulares acontece também. Exato. Aí, só porque eu acho que você ia dizer alguma coisa sobre o fato de ser comum mesmo tudo isso, da alienação fiduciária, vocês Não, um caso sim, recorrente. sem dúvida, sem dúvida. Isso é muito comum e muito utilizado, né? E aí você vê, diante de toda essa nossa conversa, que a aquisição de um imóvel exige muita cautela. Então, Muita cautela. E o que acontece na nossa vivência no escritório são atendimentos a clientes que se acham já donos, proprietários daquilo que eles não são. tá. Então, aí esse é um ponto que eu gostaria de aqui no papel da nossa audiência, de fazer uma consulta com você. Depois eu pago um cafezinho. De fazer uma consulta com você, que é a seguinte. Então, muitas vezes, a vontade cultural é de celebrar. Poxa, eu tenho um imóvel, eu fiz esse investimento. Quando, na prática, seria muito interessante consultar um advogado, dada essa situação, né? Poxa, eu tenho uma empresa, a empresa fatura R$100 mil, vi uma oportunidade de um imóvel, e aí o banco vai me gerar aqui, R$20 mil, eu consigo pagar R$15 mil, tá? Eu consigo pagar R$15 mil dessa parcela aqui. Só que às vezes, fazendo uma consulta com o advogado, ele vai colocar justamente todo esse risco contratual do investimento e pensar a longo prazo, né? Exato. A consulta a profissionais da área, né, do direito, no caso, advogado e tudo mais, é extremamente essencial para que não caia em situações em que a realidade é totalmente diferente do que ele imagina, né? Exato. Que é trazer o banho de água fria necessário. Sim. Necessário. E as providências que antecedem a qualquer tipo de ato que devem ser tomadas para que se tenha segurança da efetiva negociação e da transferência da propriedade. Por que, Diogo? Toda essa diligência que tem que ser feita e buscar distribuidores da Justiça Estadual, Federal, o advogado ele tem muito mais facilidade em fazer isso do que a própria pessoa ir atrás, entendeu? Por isso que é tão importante buscar a orientação de um profissional. Eu diria que são 2 passos, então. Primeiro, esse passo decisório. Decisório, vale a pena, realmente. Vou comprar. Invista, vamos comprar. E depois... Essencial no preenchimento de todos os trâmites necessários para comprar com segurança. Para comprar com segurança. Ou o mínimo de segurança, né? Porque segurança total é difícil. Mas... E quem é o oficial de registro, ele age por uma atividade delegada do Estado, né? O Estado dá a essa função, que é exatamente de garantir a segurança na
As transmissões. Transmissão dos bens. Tá, aí sabe que pode ser uma pergunta um tanto quanto óbvia, mas ao que me parece existe uma diferença entre posse e a propriedade em si. Sim. E se isso é relevante nesse momento, colocar esse tipo... Existe alguma diferença em relação a isso? Nós temos uma diferença muito grande, né? A propriedade é um direito absoluto, conforme já foi dito, né? Propriedade, É direito absoluto. Dentro do direito de propriedade, que é um direito, é o maior dos direitos reais, eu tenho o uso, o gozo, a fruição e a disposição. Né? O importante é a gente sempre lembrar, só o proprietário pode dispor, só o proprietário pode vender, só o proprietário pode doar, só o proprietário pode renunciar à propriedade do imóvel. Né? Certo. Então, ele tem todos os atributos como proprietário. A posse, ela é menor em relação à propriedade. Né? Quem é o titular, quem é o proprietário, ele tem posse. Mas nós temos inúmeros casos de pessoas que têm a posse, mas ele não é o proprietário. Tem um exemplo clássico assim? Exatamente. São as questões onde a pessoa está usucapindo uma área. Né? O que vem a ser isso, usucapião? Eu ocupo uma área, eu chego lá, vejo um terreno. Esse terreno está vazio. Eu passo uma vez, vejo se tem movimentação, não tem nada. Passo outra, o mato está alto, etc. E tal. Eu vou lá, resolvo cercar o terreno e corto aquele mato, vou na prefeitura, vejo o cadastro imobiliário, olha, tem tantos IPTUs atrasados. Eu vou lá e pago o IPTU e começo a utilizar esse terreno, esse bem imóvel, como se eu fosse proprietário. E posso pagar o IPTU mesmo sendo de outra pessoa? Pode sim, porque o interesse tributário, ele não está preocupado em saber quem está pagando, se é legitimado ou não. Ele quer receber. Hein? Ele quer receber, exatamente. Exatamente. Então, a partir desse instante que eu comecei a praticar esses atos e que há essa manifestação física minha em relação ao imóvel, eu estou adquirindo a posse. Eu tenho a posse, que a posse é o uso. E é uma posse jurídica, uma posse legal, porque a lei vai me proteger. Porque eu não estou tomando de ninguém. Eu não entrei lá naquela propriedade, tirei o dono à força e expulsei. E comecei a usar o imóvel. Se eu fizer isso, é um esbulho. E nesse momento eu não tenho posse, eu tenho uma detenção. Mas nesse caso, que eu descubro esse terreno, ninguém está cuidando, eu passo a cuidar, e isso se prolonga a partir dos anos, então essa minha posse, ela caminha até um determinado ponto onde eu adquiro a propriedade, que é por meio do usucapião. É o exercício contínuo de uma posse mansa e pacífica me torna proprietário do imóvel. Ô, Diogo, outro exemplo clássico de quem tem a posse, mas não tem a propriedade, é o locatário. O locador é o proprietário, eu sou dono de uma casa. Eu loco para o Henrique. O Henrique vai ter a posse da direta. Posse direta, sua indireta. E eu vou ter a propriedade. O meu caso em São Paulo, não? Sim. Uhum. Sim, você é dono do... Eu não sou dono. Você tem a posse, não tem? Você não usa como se dono fosse? Uhum. Mas aí tem uma relação, tem um contrato de locação. Bacana. Você exerce a posse em nome do proprietário. Sim. Você tem uma detenção em seu nome e você exerce a posse em nome do proprietário. Essa sua posse que você tem em relação à sua locação, que é uma posse menor, vamos dizer assim, ela não vai gerar o prazo para você adquirir o imóvel por usucapião. Porque você não tem o ânimo de dono. Você não é dono. Você sabe que você não é dono. Você não sabe. E você está exercitando em nome de um terceiro. Exatamente. Henrique, em se tratando de aconselhamentos, somente nesse caso assim de financiamento, né? As pessoas devem, num sentido geral, antes da assinatura desse contrato com o banco, já que falamos, né? Já que dissecamos bastante sobre essa questão do financiamento, existem cláusulas às quais se deve dar mais atenção para esse contrato e se até existiria se o banco poderia considerar aqui, vamos alterar essa cláusula aqui, senão eu não assino e tal. Existe essa negociação com o banco ou não? Com o banco é muito difícil. É mesmo? É muito difícil. Né? É como se a gente estivesse diante de um contrato de adesão, né? É mesmo? Você não tem muito espaço para questionamento. Para negociação e tal? O que é importante é o adquirente estar consciente das consequências daquela garantia dentro daquele contrato que o banco vai ter. E as consequências de o não pagamento dentro dos prazos estabelecidos.
Tá, Exatamente. entendi. Então, realmente é fazer uma leitura técnica e estar ciente de que... Porque ao que me parece é quase como se a pessoa... O financiamento é quase como se a pessoa estivesse pedindo um favor ali ao banco. Sim, é um verdadeiro contrato de adesão, né? Tá. Mas nesse contrato, o banco ele é obrigado a respeitar os princípios de direito. Não pode existir uma cláusula leonina, não pode existir uma cláusula onde fica patente que o banco, a vontade dele está sobrepujando a vontade do adquirente. É uma cláusula extralegal. Se existir essa cláusula extralegal no contrato, no momento que ele der entrada no registro de imóveis, eu tenho um ato que chama-se qualificação. Eu vou examinar se essa escritura, se esse contrato que foi dado à entrada está de acordo com a lei, o princípio da legalidade que eu falei. Ah, é mesmo? Ainda Isso. tem isso. Então. Exatamente. Se tiver uma cláusula que é contrária à lei, então eu sou obrigado a não registrar. É onde existe a devolução e eu faço a nota devolutiva do registro. O que é essa nota devolutiva? Eu falar que o título não está apto a ser registrado e eu explico o porquê que ele não está apto. Então, E acontece muito isso? Muito, bastante, É bastante, mesmo? bastante. Rapaz, Olha, via de eu regra, nunca havia parado para pensar nisso. via de regra, nós temos mais de 20% de notas devolutivas. Nossa, é muito. Isso. E são todo tipo de notas devolutivas que você possa imaginar. Desde cadastro imobiliário, que modificou o cadastro, a prefeitura substituiu o cadastro e as partes não atentaram para isso, que eu sou obrigado a policiar esse cadastro imobiliário. Uma troca de CPF, um CPF que foi cancelado, uma mudança de RG, a pessoa tinha um RG do Pará, ela veio morar em São Paulo, ela mudou o RG para um RG de São Paulo. Eu tenho que fiscalizar tudo isso, porque eu tenho uma quebra de continuidade. RG? RG. E algo que é impressionante e que exige o maior cuidado do oficial. Ele é o responsável pessoal por qualquer dano que possa acontecer ali dentro. Isso, exatamente. Eu respondo civil e administrativamente pelos erros que acontecem. Nossa, É muito sério, é muito sério, é muito sério. Por Não exemplo, é? se no cartório dele faz se registra uma venda e essa venda não existiu ou teve algum erro muito grave, ele vai ser penalizado. Eu sou responsável. A pessoa pode entrar com uma ação contra ele. Além da parte administrativa. Todo o cartório ele está sob a fiscalização do Poder Judiciário. O Poder Judiciário nos fiscaliza. O verdadeiro CNJ? controle... O CNJ a nível nacional. E nos estados, as corregedorias estaduais e os juízes corregedores permanentes. Cada cartório tem um juiz corregedor permanente na sua comarca. Então, esse juiz é responsável por fiscalizar todos os atos que são praticados pelo registrador, pelo tabelião, ou seja, por todo o titular de cartório. Se houver um erro e esse erro for injustificável, eu vou responder administrativamente. Eu posso receber uma advertência, eu posso receber uma multa, eu posso ser suspenso ou eu posso perder minha delegação, ou seja, eu perco o cartório. Isso administrativamente. Interessante. Se eu gerei danos, então uma ação de reparação de danos. Eu vou ser responsabilizado e o meu patrimônio é que vai ter que cobrir esse eventual dano que foi praticado. Não só os atos que eu pratico diretamente, mas os meus prepostos, os meus funcionários. Quem pratica o ato errôneo foi o meu funcionário. Eu não posso falar, não, quem fez foi o funcionário, não fui eu. Não, eu respondo. Eu respondo por tudo. Eu respondo de uma forma objetiva pelo que os meus funcionários fazem. Interessante. É extremamente... É uma responsabilidade imensa. O Estado te delega e não te dá um escudo de proteção, né? Ele não tem esse escudo. Vai tudo para o oficial de registro de imóveis. É sua conta e risco. Sua conta e risco. Sua conta E a e gente risco. muitas vezes só visualiza o benefício. Exatamente. As pessoas acham que o cartório é uma propriedade, que o cartório rende rios de dinheiro, etc. e tal. Na grande maioria dos cartórios do Brasil, eles mal sobrevivem. Tanto que os cartórios em cidades pequenas, o registro civil de distrito, de município, tem um fundo que complementa a renda deles para eles poder subsistir. E senão o cartório fecharia. O cartório trabalha como se fosse uma empresa. Você tem um livro caixa. Tem o livro caixa. Você tem um livro caixa. Você vive. Obrigações tributárias imensas. Isso, E nós somos fiscais tributários, porque todo o tributo que tem que ser recolhido para a transmissão do imóvel, se não é recolhido, eu respondo por esse tributo que não foi recolhido. Caramba. Está no Código Tributário Nacional. O artigo 134. CTN. O artigo 134 CTN. O CTN. O CTN. Se eu registro uma escritura onde não foi recolhido o ITBI, eu tenho que pagar o ITBI. Veja só o grau de responsabilidade
e que realmente exige da parte do cartório um controle minucioso, detalhado, para que não aconteça algum tipo de responsabilidade, né? E dentro desse exercício de fiscalização, que é a qualificação que nós fazemos, é que surgem as notas devolutivas, as devoluções. Por isso que você tem essa quantidade de devoluções. Por isso a nossa que precisa ser fiscalização. rígido. Exatamente, é a nossa Precisa fiscalização. ser rígido, exatamente. E daí surge a ideia, puxa, o cartório de registro de imóveis é burocrático. Sempre traz uma exigência e tudo mais. Por mais que o Alexandre tenha colocado a ressalva que, infelizmente, alguns exageram um pouco nesse ponto, mas é extremamente justificável o fato de ter a maior cautela possível num qualquer ato ali acontecendo dentro do cartório. Não tenha dúvida. E exponho aqui um agradecimento público à sua existência, né, em nome das pessoas que moram em Bauru, né, sobre a sua responsabilidade e quanto do seu trabalho é fundamental para que as pessoas, além de celebrarem as suas propriedades, né, todo o seu patrimônio que foi suado, que vem de uma vida, que muitas vezes vem como uma herança de um pai visionário, de uma pessoa. Então, muito obrigado, um obrigado público aqui no nosso podcast, se podemos assim dizer, por toda essa sua responsabilidade, missão, tanto conhecimento exposto em prol da nossa população, da nossa nação. Eu fico emocionado, né, e muito agradecido pelo seu agradecimento, né? Realmente é difícil as pessoas reconhecerem a validade de nossa função. Cria-se aquela pecha, é o cartório que rende muito dinheiro ou é o criador de casos? Não, muito pelo contrário. Eu costumo falar que a sociedade ela é uma massa, né? É uma massa. A sociedade é uma massa. Então você imagina que você vai fazer um café. O que você faz? Você pega o café e você põe num coador, não é? O coador ele vai coar, você vai ter um café límpido do outro lado. As impurezas ficam dentro do coador. No direito imobiliário, nós somos o coador. Nós retemos as impurezas e deixamos passar o café límpido. Ótima analogia, espetacular, né? Com essa metáfora viva, nossa. E com essa já podemos programar, agendar um novo encontro com o Alexandre aqui para tratar de temas mais específicos. Sobre a alienação fiduciária, por exemplo. Eu acho muito importante. Nós estamos vivendo um momento de crise no país, né? Sem entrar aqui no mérito de qualquer situação política, etc. e tal, mas nós vivemos uma crise no país no momento. Essa crise está refletindo justamente em cima desses financiamentos imobiliários. E eu estou tendo um dado ali que é assustador. O número de pessoas que estão perdendo a propriedade imobiliária. Nós tivemos um dia no cartório, nós fizemos 11 consolidações. 11 pessoas perderam imóvel naquele dia. Para uma cidade como Bauru, por volta de 400 mil habitantes. É muita coisa. São 2 cartórios de registro de imóveis. Eu estou fazendo, em média, 20 por mês. São 20 famílias que estão perdendo a propriedade. Então, é muita coisa. É assustador. Muitos perdem até por desconhecimento. E desconhecimento não só da pessoa, mas desconhecimento de profissionais do direito. Consulta um advogado, o advogado fala, não paga, depois a gente discute no momento da execução. Nossa, meu Deus do céu. Aí, quando vê que já consolidou a propriedade, vai querer correr atrás do prejuízo, já era. Como. Inês é morta. E acontece muito. Aparece lá o advogado falando, mas como assim perdeu o imóvel? Fala, não, já perdeu, já consolidou. Mas vocês não podiam fazer isso. Não, podemos, está na lei. É a Nós lei. estamos cumprindo a lei. Aliás, não é que eu posso, eu sou obrigado a fazer. Exato, não é a faculdade. Não é faculdade, eu sou um obrigado dever. a fazer. Eu sou obrigado a fazer. Então isso é muito importante. Eu acho que um esclarecimento para a população e também para os profissionais do direito é algo relevante. E aqui eu não estou falando que eu sou um especialista, que eu não sou melhor. Não, é uma realidade. Cada um de nós tem uma especialidade. Dentro do direito tem pessoas que se especializaram em uma outra área. Por exemplo, um advogado trabalhista, ele não vai ter um conhecimento profundo do direito imobiliário, da área civil. E isso é uma constante, é uma coisa que acontece. Aqui, nós sempre, antes de nós nos despedirmos, nós sempre deixamos um aconselhamento às pessoas. Qual é o seu aconselhamento maior para que o final não seja infeliz diante do registro, diante do imóvel em si? Consulte o profissional do direito, consulte o advogado, ou se você quiser, no momento de entabular um negócio, consultar um tabelião de notas,
consulte também o tabelião, uma pessoa de sua confiança, um tabelião que seja alguém praticante mesmo da função, aquela pessoa que exerce como um sacerdócio, e o advogado que está aí, que é o campeão dos direitos humanos, o advogado, né? Ele é o campeão de tudo, né? Então, procure, se informe. Vá comprar o carro, leve para o seu mecânico de confiança, leve para o funileiro, descubra tudo. Henrique, um Não, aconselhamento? não, acho que não tem nada a acrescentar ao que ele acabou brilhante, né? É exatamente isso. Ter cautela, tentar obter informação, saber mais o que está acontecendo. Tiago, É isso. É orientação, informação, buscar sempre Bacana é, demais. ajuda para fazer esse Eu negócio. aprendi. Para não ter surpresa. Eu aprendi muito neste episódio aqui. Muito mesmo. Não apenas. Não é quesito de ser cauteloso, né? Mas que há ritos que serão cumpridos e que a emoção de. Eu quero ter o imóvel para mim pode ser um enorme problema. Enorme problema, né? Enorme problema. É verdade. José Alexandre Dias Canheu, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, fico emocionado até pela homenagem que eu recebi, pelo reconhecimento. Claro. E fico agradecido pela possibilidade de estar aqui, a gente ter esse bate-papo muito gostoso, muito informativo, acredito que tenha sido para as pessoas que assistem. E eu estou à inteira disposição para marcarmos o outro. Muito obrigado. Outros. Poxa, obrigado. Uma honra e uma felicidade muito grande estar aqui no nosso podcast. Podcast A Vida dos Direitos é mais do que realidade. Agora já alça voos, né? E tem a honra de receber especialistas que realmente fazem muita diferença nas nossas vidas, né? Eu espero que você, do outro lado, também tenha nos acompanhado e deixamos aqui um agradecimento muito especial a você, a sua família. Continue acompanhando aqui o nosso podcast A Vida dos Direitos. Se puder, claro, recomende o conteúdo, se ele fez alguma diferença na sua vida. Deixe aqui o seu comentário. Toda a equipe de comunicação do escritório, da advocacia Saulo Ramos Rocha Barros Sandoval, responderá a você e todos os nossos especialistas também, as pessoas do nosso time, do time da advocacia, também aparecem com um e-mail aqui. Caso você tenha alguma dúvida, caso você queira receber algum aconselhamento, fique à vontade sob a ótica do que é justo e humano, sempre responderemos a você. Afinal de contas, desde 1920, são 105 anos dedicados ao direito justo e humano. Muito obrigado, fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Até lá!